Você já deve ter ouvido falar que a insulina é um hormônio anabólico, ou seja, ela favorece o crescimento muscular. Mas será que isso é verdade? É sim. E sabe como é que isso acontece? Bom, nós já estudamos em outras videoaulas que quando há a presença de nutrientes na corrente sanguínea, a insulina vai pegar esses nutrientes e vai armazená-los nas células teciduais. Mas como é que a insulina faz o armazenamento das proteínas? É isso que nós vamos estudar nessa videoaula. O modo pelo qual a insulina promove o armazenamento das proteínas nas células não é tão bem compreendido quanto os mecanismos que envolvem o armazenamento dos carboidratos, da glicose e das gorduras. Entretanto, ocorrem alguns fatos. Por exemplo, a insulina estimula o transporte de aminoácidos para dentro da célula. Dessa forma, junto com o hormônio do crescimento, a insulina vai favorecer a captação desses aminoácidos para a formação de novas proteínas. Acredita-se, nós vamos estudar um pouco mais para frente, que o hormônio do crescimento, junto com a insulina, vão atuar em aminoácidos diferentes. Um outro fato é que você deve lembrar, lá do ensino médio, que quem forma as nossas proteínas são os ribossomos, envolvendo todo aquele processo de tradução e transcrição da informação genética. Pois é, acredita-se que a insulina acelere esse processo de tradução e transcrição da informação genética. É como, de alguma forma ainda inexplicada, se a insulina acionasse toda a maquinaria ribossômica. É como se a insulina não existindo, os ribossomos simplesmente param de funcionar. Além disso, e a gente já comentou sobre esse fato em algum outro momento, a insulina, ela inibe a degradação das proteínas celulares, especialmente das proteínas das células musculares. Parece que isso acontece porque a insulina inibe a degradação normal das proteínas feita pelos próprios lisossomos celulares. No fígado, a insulina ainda inibe o processo conhecido como gliconeogênese, que nada mais é do que a formação de moléculas de glicose a partir de substratos que não são carboidratos, como por exemplo os aminoácidos. Dessa forma, a insulina ela acaba preservando os aminoácidos nas reservas proteicas do organismo. Parece que esse processo acontece por uma inibição enzimática que seria responsável pelo processo de gliconeogênese. Dessa forma, a insulina proporciona a formação de proteínas e ainda impede o seu catabolismo, favorecendo, por exemplo, o crescimento muscular, a hipertrofia. Por outro lado, quando não há disponibilidade de insulina, o catabolismo das proteínas aumenta bastante, a formação, a síntese de proteínas para e é lançado na corrente sanguínea uma grande quantidade de aminoácidos. Esses aminoácidos em excesso vão ser utilizados como fonte de energia direta ou ainda vão ser utilizados como substrato para a formação de glicose, como a gente viu no processo chamado de gliconeogênese. Essa degradação aumentada dos aminoácidos leva à excreção de ureia também na urina. É importante ressaltar que o catabolismo excessivo das proteínas é um dos efeitos mais graves do diabetes mellitus. Isso pode levar à fraqueza extrema e à dificuldade na realização das funções de diversos órgãos. Bom, espero que tenha compreendido. Foi um grande prazer estar aqui mais uma vez com você. Te espero nas nossas próximas videoaulas. Um grande abraço e até mais!